eu quero fazer uma pergunta para você. O cristão pode ouvir música mundana e dançar? Festas mundanas, músicas mundanas, danças mundanas, o cristão pode ou não pode? Eu quero convidar você a conversar um pouquinho sobre isso comigo a partir de hoje. Hoje nós estamos aqui com o propósito de começar essa conversa com um pequeno vídeo, com algumas considerações, e depois nós vamos entrar no assunto trazendo uma reflexão a partir de um documento da nossa igreja. Então, afinal de contas, o cristão pode ouvir música mundana? Música que não é da igreja? O cristão pode dançar? O cristão pode ir no baile? Para falar desse assunto, eu quero começar falando sobre algumas coisas importantes da gente observar ao refletir sobre temas que dizem respeito à nossa liberdade como cristão. A liberdade cristã para amar e servir a Deus, e dentro dessa liberdade para amar e servir a Deus, o jeito como a gente vive aqui nesse mundo, porque nós também fazemos parte desse mundo onde a gente vive. Então, eu vou destacar hoje aqui 3 pontos, 3 coisas que eu considero importantes na reflexão do assunto. A primeira coisa é não ser simplista. Classificar tudo na vida cristã pelo pode ou não pode, deve ou não deve. Embora na minha vida eu possa me orientar por determinadas regras, a Bíblia também tem regras, ela tem inclusive os 10 mandamentos, eu posso me orientar pelas regras, mas cuidado para não ser simplista. O que eu quero dizer com isso? O pode ou não pode, ele é carregado de legalismo. Legalismo é uma maneira de se ver o mundo, uma maneira de orientar nossas ações através de normas, de leis, que são importantes sim, que fazem parte da nossa vida, afinal nós precisamos de normatividade para a nossa vida, orientações. Mas a lei em si, quando a gente fala da espiritualidade, na palavra de Deus, a lei em si, ela vem carregada de um peso muito grande, porque segundo princípios bíblicos, a lei ela freia, ela mostra o erro, ela faz a gente parar, né? E ela orienta a nossa vida. Mas ela não tem a capacidade de motivar o nosso coração. De dar para a gente aquele impulso interno que leva a gente com muita alegria a fazer ou não determinada coisa. Então, assim, nós como cristãos precisamos da lei, mas nós não queremos viver uma vida sob o jugo, o peso da lei. Nós queremos que a nossa vida seja alegre. E aí então nós precisamos de ter certo cuidado com o legalismo quando ele é mal aplicado, quando ele é mal usado na vida cristã. Quando eu faço alguma coisa motivada por pode ou não pode, sem entender os valores éticos, espirituais, bíblicos, os princípios que estão por trás disso aí, olha, não existe crescimento. Não existe crescimento. E aí não é bacana. Não é bacana. Esse é o primeiro ponto. Cuidado com o simplismo. Pode ou não pode? Segunda coisa. Cuidado com aquilo que a gente chama muito em filosofia de dualismo. O dualismo platônico, também nós falamos muito na dicotomia, né? O dualismo ele é mais filosófico, aplicado à vida, bem e mal. A dicotomia é um pouco mais assim, são pontos diferentes de uma mesma coisa, então, mas dá para usar essa imagem para entender. Cuidado com o dualismo platônico na maneira de enxergar, na compartimentação, na divisão, na separação. Dicotomia é isso, né? Separação da vida. Assim, tipo, isso é sagrado, isso é profano. Isso é do mundo, isso é do céu. Isso é do diabo, isso é de Deus. Isso pode, isso não pode. É o desdobramento último, né? Quando a gente segue pela lei, essa visão aí de dualismo, essa separação. Por que eu estou dizendo isso aqui? Simples. Embora na Bíblia, com muita clareza, é dito que existe uma tensão, uma luta, uma tensão entre carne e espírito, eu preciso cuidar no entendimento da minha vida cristã com isso, porque essa separação,
eu penso que ela não dá o valor devido que Deus merece ter na nossa vida. Por quê? Porque nós somos humanos. Deus nos criou humanos e nos colocou aqui neste mundo para cuidar desse mundo, para administrar esse mundo, para promover a vida nesse mundo. Então, nós somos humanos, nós vivemos aqui. Isso é importante demais para a nossa vida. E junto com esse princípio, o terceiro ponto, que eu julgo também que é necessário a gente ter clareza. Dentro dessa verdade de que nós estamos nesse mundo, que nós nascemos nesse mundo, vivemos nesse mundo, eu creio pela palavra de Deus que esse mundo é de Deus. Eu creio que Deus criou o céu e a terra, que Ele criou a minha vida. O primeiro artigo do nosso credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, o mundo é de Deus. O mundo não é do diabo. Não é. O que acontece com a música e com o mundo é que, lamentavelmente, o ser humano, desde a criação, ele se afastou do seu Criador. Entrou naquele estado que é chamado de pecado, transgressão, desobediência, afastamento do Criador. E então a música e tudo que existe no mundo é mal usado. Tudo aquilo que é de Deus, que Deus fez para o nosso bem, é usado para o mal. Esse é o grande problema. Não há dúvida de que a música, essa coisa maravilhosa dada por Deus, ela é mal usada para propagar ideologias, ideias. Ela é mal usada, às vezes, para disseminar um erotismo na vida de crianças, na vida de pessoas. Ela é usada também para disseminar pensamentos religiosos. Então, essa coisa bacana que Deus deixou para nós, na verdade, ela é a expressão dos sentimentos do nosso coração ou daquilo que nós buscamos. Se o mundo está distante de Deus, a tendência da música é caminhar para o lado do distanciamento de Deus. Então, quando a música é mal usada, ela leva a caminhos ruins. E esse é um ponto que a gente precisa ter claro, muito claro, na mente e no coração da gente. Porque nós, como filhos e filhas de Deus, queremos encher o nosso coração de coisa boa. A gente quer fortalecer a nossa mente na vontade de Deus. A gente quer oferecer os nossos corpos a Deus também, para servir a Ele e servir aos nossos semelhantes em amor, para a promoção da vida. Nós, como cristãos, precisamos sim ter clareza de todas as coisas que estão envolvidas, que estão em volta da nossa vida, com as quais nós nos relacionamos e que faz parte do nosso dia a dia, porque não tem como a gente pegar um foguete e sumir daqui para outro lugar, ou ir morar num deserto. Muitas pessoas já fizeram isso, ou ir para um mosteiro, não ter mais contato com o mundo. Não adianta, porque o seu coração vai te acompanhar. Então você tem que estar bem resolvido com o seu coração na palavra, em comunhão com Deus. Se você está em comunhão com Deus, as coisas vão fluir naturalmente e você vai entender qual a tua postura, qual o seu comportamento em determinado momento e diante de determinadas situações, ou mesmo da música, para que você possa testemunhar da graça, do amor e do perdão de Deus. 3 coisas importantes. Não simplificar, só pode ou não pode. Buscar crescimento. Segunda coisa, cuidar com o dualismo ou separação simplista. E a terceira coisa, compreender que Deus é o Senhor. Deus é Senhor do mundo e da minha vida. E tudo é dele, dado para mim, para usar com amadurecimento, com inteligência, para a promoção da vida e para testemunho da graça e do amor de Deus. Porque em Cristo, como diz Paulo, nós somos livres para servir e livres para amar o Senhor e o nosso semelhante. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o documento da nossa igreja, música secular e dança. Pode ou não pode o cristão participar? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo.